Salve galera, beleza? Sexta-feira, como de costume, dentro da consultoria, na minha aula das 5 da manhã, a gente executa um exercício para hesitação, em prol da gente eliminar o pânico. Medo sim, medo gera respeito, onde você entra de forma consciente no mercado e equilibrada. Agora o pânico ele vai te travar, vai fazer com que você, mesmo sabendo o que tem que ser feito, mesmo sabendo que naquele ponto, naquele movimento você deveria executar uma ordem, você trava. Então, sexta-feira a gente executa esse exercício. Podem ver aqui 6 pares diferentes, onde nós executaremos 6 ordens sequenciais. Cada aluno individualmente executa as ordens com as suas análises. Posteriormente eu retorno. O objetivo é que cada um não pegue sinais e sim execute de forma forçada as suas análises, para que se coloque num cenário onde ele tem o controle daquele medo, beleza? Então eu vou iniciar o exercício aqui e posteriormente eu vou fazer a leitura, eu vou fazer as análises com os alunos de cada ordem executada, beleza? Vou dando uma préviazinha aqui, provavelmente eu vou pegar um call de abertura devido à zona que ele se encontra e a fraqueza desse movimento proporcional ao anterior. Cravou na simetria, é call de abertura. Que simetria que eu enxerguei? Essa simetria aqui, ó, dessa verdinha. Então, qual que é a premissa da simetria? A simetria é tipo você dar um soco na parede. Se você dá um soco na parede e a tua mão trava, é sinal que a parede tem mais força. Então, depois de dar um soco na parede, você faz o quê? Você deu um soco na parede, a parede travou a tua mão, você tira a sua mão da parede. A premissa é essa. Além de que esse candle é o terceiro do movimento, como assim? Uma vermelha, duas vermelhas, terceira vermelha. E ela, além de ela ser o terceiro do movimento, ela é muito mais fraca do que a anterior. Então, eu caracterizei como final de movimento, batendo em simetria já é um suporte, muita coisa favorecendo o call de abertura neste candle. Poderia ter esperado uma retraçãozinha para ganhar vantagem. Beleza? Não vou fazer a ordem repetida no mesmo par ou virar a mão, como de costume. Aqui o exercício é para forçar a análise. Então, ganhando ou perdendo por loss ou por candle de força, eu vou ir para a análise do lado, beleza? Aqui é um put de abertura, força extrema do candle anterior, rompendo o movimento, essa pequena consolidaçãozinha. Então, put de abertura sem pestanejar. Aqui foi um loss por ruidinho, mercadinho danado, faz parte, não tem problema, vamos que vamos. Isso aqui seria um Soros. Como eu tomei loss, isso aqui se transforma em um martingale. Então eu utilizo uma matemática mais agressiva, beleza? Só que isso aí necessita de confiança, primeiramente em si, saber das suas capacidades e limitações emocionais do controle de loss e também confiar no seu operacional e saber como se movimentar dentro de um cenário de mercado, beleza? Então esse Soros aqui acaba se transformando em um martingale e eu vou nessa premissa até esta mão aqui, beleza? Vai subir no finalzinho de novo. Será que vai dar loss? Vai segurar? Segurou. Vou de Soro aqui, eu vou considerar como um candle da família do descanso, call de abertura, sem choro, sem vela, e segue o fluxo. Isso aqui se transformou num algoritmo. O que é esse algoritmo? Eu tomo um loss e eu dou continuidade no meu Soros como se nada tivesse acontecido. Então é como se eu tivesse ganho esse 10, executo esses Soros que acaba se transformando num algoritmo, ganhei isso aqui. Se eu ganhasse essa mão normalzinha, era só eu vir pro Soro, tá ligado? E eu continuo. E aqui eu vou fazer a mesma situação, só que se eu tomar 2 loss seguidos, que seria a mão original e mais o algoritmo de continuidade ali, aí eu tenho que aceitar esse loss e retornar, tá ligado? Não posso, vai ficar muito caro para mim. Vamos ver. Eu vou tomar um belo de um loss. O mercado não aceitou o candle não é dos mais bonitos de descanso. Eita, aqui me quebrou as pernas, que movimento muito longo. O mercado está bem consistente. Eu vou esperar um movimentinho a mais e eu vou pegar put. Já vou explicar esse put em mais detalhes. Peguei. Por quê? O movimento ele está lento, ele está consistente, não tem candles exagerados. Então, mesmo que o movimento ele se apresente um pouco mais longo, eu tenho uma segurança maior em seguir esse movimento pela consistência que ele se apresenta, tá ligado? Então, e outra, o exercício ele é para forçar a minha análise, mais emocional do que técnica. O objetivo do exercício é o executar ordem.
de forma que eu me coloque no cenário que me cause medo, que me cause desconforto. Então o objetivo é entrar, mesmo que eu não tenha uma análise, eu vou forçar a minha análise, beleza? Aqui já é candle de exaustão, então aqui eu já vou pegar um call, vou esperar ele dar uma descidinha, vai, desce, peguei. Eu tenho que entrar, então eu tenho 30 segundos para entrar, que é o tempo desse tempo aqui, ó, 10, 9, 8, é o tempo que eu tenho que executar a ordem. Eu sou, abre aspas, obrigado pelo exercício que eu me propus a executar uma ordem em 6 candles seguidos. Então, não poderia hesitar. No normal, candle de exaustão não se opera candle de exaustão. Como eu estou no meio do meu exercício, eu tenho a obrigação comigo de executar a ordem, foi o que eu me propus a fazer. Então, movimento de candle aqui de exaustão, interpretação de exaustão, é um candle grande que poderia ser interpretado como força, mas a posição dele nesse movimento é o quarto candle, é o quinto candle. Então, eu tenho muito mais segurança em pegar esse call do que esse put, diferente daquela ordem anterior. Aqui um candlezinho de quase que descanso. Ai, perdi o ponto de entrada. Aqui que está o exercício. Acabei de hesitar num ponto que eu não deveria. Então, perdi o ponto de entrada e vou aguardar o movimento mais propício. Desce, minha filha. Ela está travada nessas simetrias. Eu vou inverter a posição. Era call de abertura, put de retração. Por que o call de abertura? Eu vou caracterizar esse candle quase como um candle de descanso, porque ele é extremamente fraco, frente anterior, a tendência já era de baixa. Acabou que ele não... Esse candle aqui era abertura de call, eu hesitei, travei, não entrei, ele movimentou e não rompeu. Quer dizer, se esse aqui fosse descanso, realmente esse aqui teria rompido com extrema força e daí eu teria perdido meu ponto de entrada. Só que ele ficou travado nessas simetrias, deu 2, 3 batidas, não aguentou, eu inverti a posição e... Game, put. Ah, rapaziadinha, suave na nave, exercício, vamos chamar os alunos agora. Fala, rapaziada, o bang foi louco, foi tocha. Vou abrir minha tela para vocês darem um bizu. Normalmente eu não abro tela, mas a galera fica perdidona, principalmente para quem é novo. Então eu vou abrir a tela para vocês verem as ordens. Eu fiquei 4-2, mas como eu usei o algoritmo, eu fiquei, nossa senhora, muito bem posicionado em questão de valor. Então vamos lá. Estão vendo minha tela aí? Alô? Tá carregando. Foi. Ah, tá, beleza. Pegaram aí? Foi. Quem não achar minha tela, é só desfixar a minha webcam. Vou até finalizar minha webcam aqui. Desfixa a minha webcam e procura nos usuários a minha tela. Beleza? Eu vou mostrar. Olha, vamos lá. Como eu estava com sangue quente na hora, eu vou tentar fazer as mesmas análises para vocês. Mas o vídeo vai estar no canal. Se tiver alguma ordem divergente, alguma análise divergente, leve em consideração, só silencia os microfones. Leve em consideração as análises que eu fiz enquanto estava operando, que vão ser análises as mais sinceras por assim. Só silenciar a porra do microfone fazendo favor. Obrigado. Desculpa o termo. Silencia os microfones fazendo favor. Leve em consideração as análises que tiverem enquanto eu estava operando, beleza? As análises que eu fizer aqui, como eu vou estar com acesso ao gráfico parado, principalmente no Loss, eu posso até fazer uma interpretação diferente. Aí vocês vão ver a diferença, vão ter o comparativo da análise que você faz com sangue quente e a análise que você faz fora da emoção, que seria a análise mental ou a análise da demo. Vocês vão ver que muitas vezes vai ter diferença. Beleza, primeira análise que eu executei foi aqui. Essa eu lembro bem. Eu considerei como a 5,17, não dando força e confirmação no candle da 5,16, que era o candle segundo de movimento e era o candle de força. Então, eu caracterizei a 17 como não confirmando a força da 16 e o ponto principal que me levou a executar o call de abertura foi a simetria da 5 e 6. Pegaram a simetria da 5 e 6? Estão observando aí? Sim. Foi o que me fez pegar também. Alguém pegou essa análise ou alguém fez uma análise muito diferente?
Eu peguei na vela de 5,17, porque retração deu win. Caralho, meu irmão! O Regis. Depois disso aí que bugou. O Regis pegou as mesmas entradas que eu. Exatamente, o Regis pegou exatamente o loss que eu peguei, os 4 games que eu peguei e o loss. Caralho, irmão, tá com a visão sinistra. Só sentar o soro nisso aí. Por que na simetria tu pegou put? Aonde put, meu filho? O put não. Ah, não, foi eu que peguei. Ah, eu peguei a mesma bagaça aí também. Foi qual? Que nem eu falei no vídeo. É a mesma coisa. Isso, show. Alguém pegou put nessa entrada da 5,18? Não? Se alguém... É que eu tô com a minha tela aberta. Se alguém colocar nos comentários aí no chat, vocês me avisam se alguém pegou put. Eu acredito que... Oi? Eu fiz a análise que você fez para cal, só que por eu colar o gráfico aqui, eu não peguei essa simetria que você pegou, eu peguei a simetria do pavio da anterior aí, deu gain. Porra, top pra caralho, muito bom. Você viu como o gráfico colado na testa, ele te deu uma informação a menos e te tornou a tua análise mais assertiva? Verdade. Muito bom, parabéns. Essa análise aqui ela foi bem simples, na verdade. Teve uma que foi mais complexa. Ah, essa daqui não tem nem o que falar, né? Simples. Put, vela de força rompendo a última mini consolidação, que são os candles de 16 e 17. A 18 não é exagerada, rompe a simetria da anterior, não tem ponto de referência de parada. Eu não vi o movimento da vela, então eu não tive acesso à velocidade, mas todo o padrão que está vindo atrás, toda vez que vem uma vermelha, ele segue duas, vem uma vermelha, segue duas. Essa era a primeira vermelha, era um candle de força óbvio, claro, evidente. É put de abertura na 19. Alguém pegou call na 19 do CHFJPY? Não, put aqui mesmo. Top. Se alguém colocar no chat que colocou call, alguém me avisa. Essa pra mim. Teve um cara que pegou call aí nessa vela. Tá. Essa pra mim eu acho que foi a análise mais fácil de todas. Essa foi. Quem pegou call, manda essa foto pra mim lá no PV do WhatsApp e me explica o porquê do call. Manda agora que eu volto a análise depois e tento entender o teu ponto de vista. Outro loizinho foi aqui. Que candle que é esse aqui? Quer dizer, o candle faz parte de qual família? A 19? Descanso. Claro que o cenário não é o melhor, ele está consolidado, ele não vem com candle de força anterior. Só que como a gente está numa obrigação de operar pelo exercício, eu executei o call de abertura aí. Ah, e vocês podem ver como eu falei, eu ia subindo a mão independente. Lembra que eu falei para vocês? Que por mais que eu encaixei os valores de soro 10, se ganhar 17, se ganhar 29, se ganhar... Eu não, independente se ganhar ou perder, aqui no algoritmo eu só subi a mão de forma crescente. E olha lá, ó. Acabou que vantajona, beleza? Lembrando, isso aqui é um exercício, isso aqui não é para se fazer de forma... Ai, todo dia eu vou operar dessa maneira. Não, isso aqui é um exercício para forçar o seu emocional a se acostumar na zona de conflito, uma zona que você não está acostumado a se deparar, e para que você também force o seu operacional de forma mais rápida. A matemática que eu usei é um algoritmo de recuperação, onde ele te propicia bons lucros e não interrompe o seu ciclo de soro. É uma matemática mais agressiva. Para os alunos que não conhecem ainda, vai estar a apresentação desse algoritmo nesse vídeo que eu vou postar aqui. Essa aula está sendo gravada. Então, e lembrando, se eu tomasse, por exemplo, a qualquer momento 2 loss seguidos, provavelmente o segundo loss seria algoritmo, eu teria que aceitar o loss e voltar à primeira mão. Como eu só tomei um loss e o algoritmo salvo, tomei um loss e o algoritmo salvo, eu vou continuando o aumento gradativo das mãos. Beleza, essa ordem aqui, alguém pegou put de abertura? Eu peguei put de abertura. Me explica esse put. 5,12, ela estava numa tendência de alta, ela tinha travado ali, tentou romper diversas vezes, inclusive na 5,18. A 5,19, se ela também terminasse de verde pequenininho, eu entraria com put, mas como ela terminou vermelhinha no finalzinho, eu ainda acreditei que ela ia continuar descendo, em vez de subir, porque ela já tentou várias vezes subir e não conseguiu. Tá, faz parte. Não digo que a sua análise está, tipo, abre aspas, totalmente errada. Dependendo do cenário que eu me encontrar, mano, eu até posso pensar em executar esse tipo de análise aí. Mas
eu já tá meio que automático pra mim eu bater o olho nesse candle e falar, caralho, é descanso, bum. E como ele tá numa regiãozinha Pra mim também consolidada... era descanso, mas tava em outra interpretação. Essa análise ela foi mais forçada pelo exercício do que operável na meta. Eu não entraria nisso aqui se eu não estivesse fazendo o exercício. Beleza? Felipe, Oi. eu entrei também de put, mas eu analisei o seguinte, eu entendi isso aí como uma resistência e uma zona quente, né? Aham. Então, aí por isso que eu dei esse put. Pra 19 eu concordo contigo e teria feito o mesmo. Porque a 18 sobe, bate na resistência, volta à sombra, mostra a zona quente, put de abertura na 19. Agora, se ele está na zona de resistência, a zona é quente... mano, essa daqui é complicado analisar porque eu não executaria essa ordem. Isso aqui foi uma ordem excepcional de dentro do exercício. Eu nem vou focar muito nessa análise, porque como não é uma parada que eu faço todo dia, eu não tenho uma especialidade de uma segurança de passar uma análise. Então, no geral, eu não executo, aqui eu me forcei porque é o exercício. Tanto que foi a análise que me deu loss, porque eu não tinha uma abre aspas, certeza. E depois só foi mil maravilhas. Aqui o bagulho vai pegar o preço. Rapaziada, aqui essa análise foi de bruxo. Qual que é o candle de movimento? Eu peguei put, irmão, na sétima vela do movimento. Quantos pegaram put nessa aqui? Eu acho que quase nenhum. Eu peguei put, é mesmo? Eu peguei put. Mas os bichos são brabos. Eu sei até quem pegou. Eu peguei put porque não tinha nada de referência. Eu falei, Exato. Tem algum candle exagerado nesse movimento? Não. Tem algum candle de exaustão nesse movimento? Não. Então pronto, o movimento ele está consistente. É um movimento que é tipo um maratonista. Se você olhar um maratonista no 5º quilômetro, no 20º quilômetro, no 30º quilômetro, ele está sempre no mesmo ritmo. Ele vai até o final. Não tínhamos uma linha de chegada, não tínhamos uma referência de parada. Mas se eu abrir o gráfico lá na caralho 4, lá em 4,7 tem uma referência. Beleza, mas eu não estou olhando em 4,7. Eu estou olhando os últimos 15 minutos. Não tinha referência de parada, não tinha o candle de exaustão. Tinha um movimento consistente, um movimento lento. Poderia pegar abertura, só que eu não sei o que aconteceu, que eu hesitei. Eu acho que eu tive que fazer a interpretação e demorei. Ela subiu e nem pulou. Só que ela subiu de uma forma que ela poderia ter feito um movimento igual a 5,22. Subir mais forte, arregaçar o movimento. E ela subiu lento. Então até eu peguei ela na volta já. Eu não peguei ela no pico. Eu peguei quando ela começou a descer. Eu falei, não, ela vai voltar. E pum, put. Simples. Beleza? Deu para entender essa análise? Beleza, vamos para a próxima. Alguma dúvida? Nenhuma até agora. Beleza. Eurocad. Essa foi simples, né? Essa eu expliquei. Primeira coisa para vocês entenderem. Candle de exaustão, você opera? Não. Beleza. Então não opera candle de exaustão no dia a dia. Eu sou obrigado a operar. Eu estou num exercício que eu me coloquei em posição de que eu tenho que operar. Se eu ver um candle de exaustão, o candle de exaustão tende a fazer o que no candle seguinte? reversão. Então pronto, se eu sou obrigado a operar e eu vejo um candle de exaustão, eu vou fazer o quê? Entrar com reversão. Entrar com a reversão da exaustão. 5,21 é o quinto do movimento, ele é maior que a média. Daria para interpretar como força de movimento, mas fraqueza de candle. Então, no geral, olha como o movimento realmente caiu. Que esse candle ele é de 21, ele é de força de movimento, mas ele não é força para o candle seguinte. Então, por isso meu call de abertura no 22. Alguém pegou esse mesmo call ou put? Ô Felipe, esse exaustão que você fala é uma estourada para baixo que dá? Peraí. Vamos primeiro em quem falou que pegou. Eu quero saber quem pegou put. Depois eu vou responder o menino que falou da estourada para baixo. Eu peguei put. Por quê? Eu não saquei que isso aqui era uma vela de exaustão. Tá. Confundi com uma vela de força. Beleza. O corpo é o mesmo. O posicionamento que se encontra é diferente. O candle de 21, ele tem o candle de 17, 18, o de 19, como está no meio do movimento,
ele acaba ficando, e a 20 é vermelha, ele acaba fazendo parte do movimento vermelho. Então a gente tem a 17, 18, 19, 20 e 21. São 5 Kenos para o mesmo lado. E ele é um Keno que você caracterizou como força. Beleza, o Keno é forte. Só que a posição que ele se encontrou, ele já não é o melhor você seguir ele. Então ele é exaustão pelo posicionamento que um Keno de força se encontra. Agora, a diferença, no 24 ele é um Keno de força, eu tomo um loss na 25, mas eu repito a mão na 26. Por quê? O 24 ele é o segundo do movimento. Então, é isso. Agora, alguém tinha falado da explodida para baixo, do pulo para baixo, eu não entendi. Como é que eu identifico que isso é exaustão ou força? Acabei de falar. Posicionamento no movimento. Ah, força eu entendi. E a exaustão? Então, o posicionamento no movimento. Qual que é a posição do Keno 21? Não faço ideia. Não, ninguém fala nada. Deixa o rapaz responder. Qual que é o número desse Keno? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 20º Keno vermelho. Na sequência de vermelhas, qual que é o número desse vermelho 21? É o quinto. Então pronto, a partir do terceiro é exaustão. Não faz mais nada no a partir movimento. do terceiro é exaustão. Isso. Por exemplo, olha o Keno de 24. Qual que é o posicionamento dele no movimento? Peraí que eu tô anotando o quê? O Keno de 24, qual que é o posicionamento dele no movimento? É o segundo. Pronto, ele é um Keno de força. Ah, mas ele é igual ao do 21. Mas o de 21 é o quinto, o de 24 é o segundo. Ah, mas os dois terminaram verde. Sim, mas olha a diferença. O 22 terminou com um Keno já mais expressivo, ele teve um retorno maior. Já o 25 só é um Keno de ruído. Quando você toma loss por Keno de ruído, o que você faz no Keno seguinte? Pode responder outro que ele não vai saber a resposta. Inverte a posição. Opa! Pegadinha do malandro. Não. Se você toma loss por um Keno de ruído, você insiste mais uma para o lado. Se você toma loss por um Keno de destaque, você inverte a posição. Esse Keno de 25, frente ao vermelho, que a gente de 24, a gente pegaria push no 25. 24, ele é um Keno, 25 é um Keno expressivo ou um Keno de ruído? Ruído. Aí você insiste mais um put na 26 para pegar de volta. Isso daí é uma matemática só para aplicação em opções binárias, viu? Meu Felipe. Oi. Onde que eu pego essa explicação de Kendo? Tá lá no canal? Kendo de ruído, Kendo de nas ruído, aulas. Nas 200 aulas que você vai ter aí na tua consultoria. E no YouTube, os meninos soltam link para você lá no grupo lá. Alguém solta lá, daí você pega lá. Ou chama no PV que eu te mando o link de algum vídeo específico. Só que todo vídeo meu você vai ter acesso a esse tipo de leitura. Não tem um vídeo específico que eu trabalhe só aquilo. Não, o meu vídeo vai ser sempre assim, vela a vela. E a vela que se apresentar eu vou descrever o que eu tô vendo nela. Beleza? Mas com o passar das aulas você vai pegando o jeito da parada. No grupo de ontem tem um vídeo falando sobre exaustão aí. Só procurar 50 e pouco. Isso, exatamente. Beleza, irmão? Beleza, tamo junto. GBPJPY. Último, só pra deixar claro uma parada, tanto para quem tá na aula, quanto quem tá assistindo esse vídeo. Peço desculpa talvez aos tons mais agressivos hoje. Sou um ser humano como todos os demais e eu vim num acúmulo de alguns problemas, principalmente na noite passada. Então eu peço desculpa aí talvez pela rispidez das palavras e principalmente a quem estava com o microfone ligado no início da aula, eu acabei sendo um pouco grosso aí na comunicação. Então peço desculpas a quem assiste e peço desculpas a quem está na aula também, beleza? Não fiz por mal, só me explodiu um pouquinho aí nas palavras, tá bom? Peço desculpas a vocês e vamos prosseguir. Última análise aí. Quem pegou como call com descanso pegou certo, só para antecipar o teu loss aí. Mas foi exatamente a análise do vídeo que eu mandei para vocês ontem, para quem acompanha a gente não no canal, mas nas mídias sociais. Que Keno que é esse de 22? Esse eu interpretei ele mais Descanso. como uma negação de força para reversão da tendência. Tá, peraí. Reversão de força para qual lado? Reversão de... Tá, peraí. Você interpretou ele como fraqueza? Isso. Fraqueza de qual movimento? Fraqueza de subida, de alta. Tá, beleza. Então você pegou put. Preciso saber quem pegou call nesse candle aqui.
Eu peguei call, Por que você pegou call? porque eu interpretei exatamente uma briga do verde com o vermelho e o verde ia ganhar. Como se fosse um treino de descanso. Exatamente, eu interpretei da mesma maneira. Ah, mas por que você pegou put? Porque eu hesitei. Por causa de 1 segundo eu não entrei e o preço subiu. E daí ele subiu, eu falei, putz, lascou, agora eu vou esperar um pulo de vela. Só que ele bateu 3 vezes no ponto da minha entrada. E esse ponto da minha entrada é onde? Esse ponto da minha entrada são 3 simetrias segurando o preço. Então quer dizer, o que simetria faz com o preço? Derruba. Nesse caso, como a simetria está em cima do preço, ela derruba o preço. Então quer dizer, já era um candle de descanso. Candle de descanso eu interpretei como da família do descanso. Ele não é um dos mais bonitos do descanso. Ele é um candle fraco do movimento e numa zoninha que eu interpreto como uma micro resistênciazinha. Então eu trabalho micro zonas. Isso aqui eu interpreto como resistência. Esse candle vermelho de 22, ele devia, a favor da tendência, cair mais forte. Deveria fazer um movimento mais agressivo. Acontece que ele não fez. Ele simplesmente cai um candle muito pequeno vermelho. Frente ao verde de 21, ele não tem expressão nenhuma. Seria a call de abertura. Eu hesitei na entrada, ele nasceu num gap de baixo. Ele deu um pulinho, ele subiu para cima, ó, pleonasmo aqui, né? Ele subiu em direção a rompimento desse vermelhinho e bateu nessa simetria 2 vezes. Eu falei, vai descer porque o candle de descanso ele deveria ser rompido com muita facilidade, não bater e voltar, bater e voltar. Eu virei a posição e logo em seguida ela despencou para baixo, um belo de um gain. Para quem pegou put, teve essa mesma interpretação ou não? Não, eu peguei de abertura, essa aí de put. Put de abertura por quê? Essa eu não pegaria de abertura nem a pau. Interpretação da vela no movimento da 22. Como É que eu não estava vendo o movimento. terminou. É que eu não vi o movimento da 22, então você teve acesso a informações que eu não tive. Assim que eu dei, enfim, tava tendência de baixa, tava de olho no movimento, ela tava para terminar bem pequenininha, mais verde, no final terminou vermelho, eu falei, pra mim vai continuar a descer, já que demonstrou fraqueza na verde agora há pouco, então deu push de abertura. Muito bom. A minha última mão aqui foi um soro inverso, beleza? Então eu vou só explicar a matemática. Alguma dúvida nas análises? Depois eu vou explicar essa matemática para quem desejar. Eu só peço que não me enche o saco se perderem dinheiro demasiado por não terem controle das perdas. A matemática ela é neutra, ela não vai te fazer perder dinheiro. O que vai te fazer perder dinheiro é você não controlar o teu momento da perda. Então eu vou apresentar uma matemática mais agressiva para vocês. As ordens foram bem simples, a maioria pegou as mesmas ordens, então não gerou muita discussão as ordens hoje. Tem dia que isso aqui vira um tribunal, porque o mercado é tão subjetivo que a gente entra cada qual para um lado, tá ligado? Então hoje foi bem simples as análises, o mercado estava bem gostoso de operar, então sobrou tempo. Então eu vou fazer a introdução aos alunos e a quem assiste o canal a essa matemática que eu utilizo. Aos alunos eu vou reforçar esses conceitos amanhã, sábado. Beleza? Hoje eu vou só passar a base para vocês terem início e a gente vai discutindo isso durante o dia, qualquer dúvida. Mas antes, alguma dúvida quanto a alguma análise, alguém quer comentar alguma análise específica? Filipão, foi um 2x4 que eu levei, mas eu tô muito feliz. 2x4? Você tomou 4 losses? 4 losses, mas foram só uma análise que foi a do candle de exaustão, que realmente eu não enxerguei isso, né? Uma análise, se você tomou 4 losses, só uma análise você fala que você não enxergou, como você tomou os outros 3? Os outros 3 foi de abertura, mas a análise eu fiz igualzinho que você falou em todas elas. Tomei um loss porque era aquele descanso, eu tinha que entrar. Mas então peraí, não, tá errado alguma coisa aí. Onde que você tomou loss? Eu tomei loss primeiro no KJPY. Tá certo. Pegou qual no KJPY? Peguei call. Tá certo. Qual outro loss? CHF, o loss, né? Aí no GBP CHF. Você pegou call também. Descanso. Tá bom. Qual os outros 2 losses? Beleza. Os outros 2 foram no candle de exaustão, né? Que ele tá vindo. Aonde? 2, 3, 4, 5, que é o Eurocad. Peraí. Você não interpretou o exaustão. Beleza, entendi o loss. É só porque eu não enxerguei. Sim. Isso, tá? E o último loss? Eu não enxerguei. E o último loss foi nesse agora, que foi descanso e eu peguei call. Beleza. Não, tudo análise correta. Então foi um ciclo de mercado, foi um conglomerado. Por quê? Esse 1 segundo que eu hesitei na 23 do GBP-JPY
eu tive um segundo que eu hesitei, ela já fez uma nova movimentação. Essa nova movimentação gerou uma nova informação que processei de uma nova maneira que mudou totalmente a análise. Então, eu tive acesso a uma informação de um segundo que você não teve, que mudou a minha análise. Então, abertura, todas as suas análises foram dentro. O único erro que você cometeu foi não interpretar a exaustão da 21. Só ali que você errou. As demais está dentro do esperado. É só questão de alinhar os planetas. Sem delay emocional adequado, o mercado aceitando a análise e executando o soro. Esse é o cenário perfeito para executar a alavancagem. Beleza? Show de bola. Tá vendo? Evolução concluída. Beleza. Felipe. Oi. Eu, a última mão aí, eu errei o par, era GBP JPY, eu coloquei Euro JPY. Só que deu ruim. Eu queria que você dá uma analisada para mim aí, ver se eu analisei correto. Tá, vou abrir essa exceção, mas não costumo fazer. Euro JPY? Euro o quê? Isso. Na vela de Euro JPY? 6,22. Euro JPY? Euro JPY. Tá, 6,22? Isso, que era a última mão. Tá, deixa eu ver aqui. Não fala nada, deixa eu ver o que eu faria. Ah, você já falou que deu alguém, já perde a graça, mas pera aí. Cadê a porra do balão? Meu irmão, Ah, tá, simetria, qual de abertura da 22? Foi isso? Isso. Ah, vapo, tá certo. Eu entrei nessa outra aí da de 23. No fechamento da de 22 para de 23. Mais um call de abertura? Isso. Aí você já errou. Você usou um princípio da simetria. Hã? Deu a vela vermelha aí na de 6,21. Aí na abertura da 6,23 foi a que eu Ah, tá. Você não pegou a abertura da 22, você pegou a abertura da 23. Isso. Tá, eu não executaria essa ordem. Não de abertura. Alguém me diz por que eu não executaria a abertura da 23 em call? Porque deixou um pavio muito grande. Não, valendo R$20. Pela retração que Não. ela teve. Não. Mas onde eu vi aí. Boa, Janaína, né? Janaína. Tá bom, chama no PV lá, ganhou 20. Teve a simetria do pavio da 5,20. A 5,22, ela trava exatamente no pavio da 5,20. Eu não pegaria a abertura da 23 nem a pau. Então, mas por que eu ganhei? Porque o mercado ele é estatístico, não significa que o meu operacional ou qualquer outro seja 100%. Eu não executaria o teu call de 23. Parabéns pelo gain. Eu executaria um put. Eu simplesmente ficaria de fora da operação. Agora, o que me levou a entrar de call é porque eu vi essa simetria, só que ela subiu, né? Subiu com esse pavio, quando ela desce, eu identifiquei assim, quando ela desceu, ela já trava na simetria, já descendo. Aí por isso que eu executei o call, como ela desceu, deixando o pavio, ele já corrigiu. Quem corrigir, ela vai voltar a subir. Ela terminou dentro, ela não terminou fora do pavio. Ela terminou dentro do pavio, então ela está de dentro para fora, ela não conseguiu sair. Na minha visão, você está tentando sair de um ambiente onde tem uma janela. Tu vai correndo para quebrar a janela, feito um filme, só que a janela é blindada, você bate a cabeça e volta. Você não saiu da janela e de algum jeito você voltou e bateu na janela pelo lado de fora, feito um passarinho. Então a tua análise, eu não tenho essa mesma visão. Não significa que não seja uma visão correta, não significa que não possa ser um padrão que você utilize. Não é um padrão que eu utilize e conheça e tenha observado que tem uma valia. Então, na minha visão, não que foi errada, mas foi uma ordem muito mais agressiva do que eu estou disposto a correr o risco. Eu opto por ficar de fora na 23, porque simetria é o principal ponto de respeito do meu operacional. Então eu não iria contra essa simetria aí. E tem a tendência também de baixo muito forte. Não, a tendência eu até desconsidero. Se a 22 tivesse rompido um pip essa simetria, eu tinha seguido de abertura. Por exemplo, na 26 eu teria seguido de abertura no call, porque ela é maior que as anteriores, por mais que ela está contra a tendência. Se você olhar as primeiras simetrias que ela teria de referência, que é 18 e 17, ela não trava. Então eu pegaria o call de abertura na 26.
É tudo questão de pequenos pips, pequenas interpretações. Beleza? Beleza. Ô, Rogério aqui. salve. Eu fiquei tão emocionado com o exercício de ontem que hoje eu fiz uma besteira muito grande, mas acabou dando um resultado bom. Eu errei aqui o time, aí eu entrei na vela, ao invés de começar o exercício, eu entrei sempre com um minuto anterior, entende? Eu peguei as velas sempre anterior. Aí foi na sequência todinha, eu nunca peguei a sua vela, eu peguei sempre uma vela anterior. Ah, beleza. Manda as ordens lá que a gente... Manda as ordens lá que a gente discute elas no PV, porque não vai dar tempo de eu falar da matemática não no vídeo. só para falar que eu cometi esse erro, eu não peguei as suas velas, eu peguei sempre uma vela anterior e acabei fazendo 5-1. Depois eu te mando no privado lá. 5-1, muito bom, mano, parabéns. Top demais. Olha, o Rogério Neri, ontem, ele, na verdade, antes de ontem, ele me propôs um desafio. Que ontem foi quinta, na quarta eu fiz um vela-vela de 6 ordens, se eu não me engano, com uma certa playlist. Só silencia os microfones, por gentileza. Tem o microfone atrapalhando aí. Silencia os microfones, por gentileza. Foda pra escutar, caralho. Eu vou silenciar, peraí. Obrigado. Então assim, na quarta-feira eu executei um vela-vela com uma certa playlist. A minha playlist é uma playlist mais agressiva, né? Minhas músicas. E o Rogério Neri, ele é um cara mais erudito, mais... como pode dizer, ortodoxo, mais arcaico, tem um gosto mais refinado para música, e ele sempre brinca nos meus vídeos que eu mando nas mídias sociais, mando nos grupos, né, que é um conteúdo que a gente não disponibiliza no YouTube por causa do algoritmo do YouTube. Pequenos vídeos ele não entrega com qualidade para o nosso público. Então a gente solta nas mídias. Quem quiser acompanhar a gente pelo Instagram ou pelos grupos de WhatsApp, até mesmo pelo Telegram, se inscreve nos links que estão na descrição, aproveita, deixa um like no canal, deixa um like neste vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal e compartilha. Então, a gente solta alguns conteúdos exclusivos. Eu soltei um vela-vela que eu fiz em 6 minutos, e com essa playlist o Rogério Neri pegou e falou que ele tinha um desafio para mim, que ele queria que eu queria ver uma playlist, eu fizesse um vela-vela com uma playlist diferente. Eu falei, escolhe 4 músicas, me manda, amanhã eu faço um vela-vela pra você. E acertei, fiz um sorinho nível 4. Aí que alguém quiser ver esse vídeo, entra no Instagram ou chama no WhatsApp que a gente tem um vídeo salvo aí. E daí eu falei, tá aí teu vídeo, né? Valeu, gostei demais da playlist. Gosto muito de Oswaldo Montenegro. A Lista pra mim é uma das melhores das canções dele, né? Chega a ser uma poesia cantada, mas aquela Quero Ser Feliz Agora eu nunca tinha ouvido. E cara, aquela música lá mexeu comigo, muito boa aquela música. E as demais músicas também, a última música da playlist, das 4 músicas, era do Raul Seixas, que é a Tente Outra Vez. Eu deveria ter colocado ela em primeira, aquela música pra mim é um hino. Acabou que eu só executei 5 minutos de ordem, acertei 4, perdi 1, usei o algoritmo, fiquei com 4 gains em soro. E posteriormente eu falei pra ele, agora é tua vez. Pega R$60, você vai ter 12 chances de R$5. Sempre que você tomar loss, você volta para a mão de 5, mas eu quero que você acerte um soro nível 5 cheio. De 5, você vai pular 120. Não deu outra. O bichão cravou os 5 gains. Ele levou 8 tentativas. Quando ele estava na mão, lá na 9ª mão, ele conseguiu cravar os 5 gains seguidos e pulou o capital de 60 para 135. Quem quiser ver o vídeo completo na íntegra aí também, o Rogério Neri vai mandar pra gente, não vai não? Ele manda só o histórico, mandou um vídeo do histórico completo, mas faltou as ordens, hein? E hoje o bichão acertou 5-1 de novo. Rogério Neri, quanto tempo você tá com a gente, meu querido? Alô? Eu estava tentando achar o microfone. Eu tô com vocês, cara, desde agosto. Desde agosto com a gente? Setembro, agosto, setembro. Isso, olha aí, ó. Cerca de tempo de você continuou na consultoria com a gente, tinha finalizado o seu tempo, você renovou mais um período aí, período mais longo, e, pô, muito bom, mano, é uma evolução. Você era um cara que era todo cagado de medo, nos primeiros dias você chegava lá, Filipão, não tô entendendo nada, eu não consigo entender teu operacional, eu não acerto uma, e agora, olha aí, quem diria, mano, fazendo um vela-vela, eu acho que você fez o quê, umas 20 ordens diretas ontem?
18. 18. Rogério Neri executou 18 ordens seguidas, minuto a minuto, seguindo a matemática de forma fiel. Nas últimas 5 ordens ele cravou, e de 60, em 18 minutos ele pulou a R$130. 133, né? Alguma coisa assim. De 66 para 138. Muito bom, muito bom. Então, mano, isso aí é a alavancagem de opções binárias, é nesse pique. Agora eu vou apresentar de forma bem rápida a matemática para vocês, a base dela. Então a base dela é o seguinte: eu abro todos os pares que eu almejo operar, então aqui no caso foram 6. Abri a primeira mão com 10, eu teria um lucro de 7,40. Para não fazer como a conta estava de cabeça, eu pulei só para os números redondos. Então 10 eu ganharia 7, a mão do lado é 17. 17 ganha 12, a mão do lado é 29. 29 ganha 21, a mão do lado é 50. 50 ganha 37, a mão do lado é 87. 87 ganha 64, aqui eu viro a posição para um soro inverso para proteger o meu ciclo. Que seria o quê? 87 me dá um lucro de 64, a minha ordem acabou saindo 65. Tá bom, uma ordem de R$64. Agora, se eu ganhar aqui, não, aqui eu perdi. Se eu ganhar, vocês entenderam, se torna todos um soro. Se eu perder o 10, eu não preciso repetir o 10. Eu simplesmente sigo para a mão da frente e agora ela não se transforma num soro, se transforma em um martingale. Um algoritmo, na verdade. E esse algoritmo, ele vai me propiciar que meu ciclo dê continuidade, mesmo que eu vou pegar um ciclo bom de mercado, 4-2. Só que se eu estou operando com uma matemática tradicional, esse 4-2 não vai ser maximizado. Esse meu 4-2 me maximizou de uma maneira que, se eu tivesse voltado a mão nos loss, eu não teria maximizado da mesma maneira os lucros. Então funciona assim: se eu entrar com 10, perder, eu vou entrar com a mão seguinte, que seria o soro de 17. Se eu perder o 17, aí eu perdi 2 seguidas. Aí eu tenho que voltar a mão de 10. Beleza, entrei com 10, perdi, entrei com o algoritmo de 17. Ganhei, segue a vida. É como se eu tivesse ganho todas as anteriores. Foi o que eu fiz. Vim para a mão de 29. Perdi a mão de 29, não tem problema. Faz o algoritmo. Segue o fluxo. Se eu entro na de 37 e perco, aí eu estou perdendo 2 seguidas. A mão original e a mão de algoritmo. Não posso